Vamos lá, animados para a nossa sequência. Revisão geral, revisão final para fechar, para gabaritar a prova de trabalho. Vamos embora. Bom, um tema que não tem como a gente não passar, porque vai aparecer nessa prova, chama-se empregado doméstico. Não tem como. A Lei Complementar número 150 de 2015, ela vai ser explorada, ou duas, ou uma questão, não importa, mas você vai levar. Uma aula de empregado doméstico minha é uma aula muito ampla. Então, quem já fez o curso, ou quem tem interesse em fazer, é uma aula muito ampla, que a gente disseca a lei toda. Aqui é uma revisão, a gente vai no batidão e vê os principais pontos e tópicos. Depois vocês separem com as dificuldades, se surgirem, claro, e vocês vão ler o dispositivo. Vou explicar, você toma nota, depois você procura o dispositivo legal. Tudo na Lei Complementar número 150. Quem puder ficar com a Lei do Complementar do lado aí, já facilita, porque tem um pausa aí. Então, ouve, pausa, volta, aí facilita bastante também. Bom, primeira coisa em relação ao empregado doméstico, gosto muito de fazer com vocês, é um histórico legislativo. Isso ajuda muito. Como assim um histórico legislativo? É nós lembrarmos que o artigo 7º da CLT, ele já veda o doméstico da proteção seletista. Isso nós vimos já, né? Então, já é de cara, a gente tem essa previsão aí. Depois nós tivemos a Lei 5859 de 72. Foi a primeira lei a traçar aí a vida do empregado doméstico. Posteriormente, a Constituição Federal, no artigo 7º, parágrafo único, assegurou alguns dos direitos dos empregados urbanos e rurais também aos empregados domésticos. Veja, alguns dos direitos. Nós tínhamos lá, ainda tem, né? O CAPT, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 30 e tantos direitos, 30 e tantos incisos. E para o doméstico, lá no parágrafo único, era muito pouco. Era uma frasezinha, uma macetinha, que não vou te falar mais, que não importa, né? Mas ele não serve, que definia tudo. Hoje não mais, porque ampliou e ampliou muito. Posteriormente, aí vieram os avanços. Nós tivemos a emenda constitucional número 72 de 2013, apelidada de PEC das domésticas. Está até errado esse nome, né? Mas enfim, PEC das domésticas. E essa PEC mudou sensivelmente essa história. Igualou em quase a sua totalidade os mesmos direitos assegurados aos empregados urbanos e rurais, também a categoria dos empregados domésticos. Não todos, mas, por exemplo, a grande conquista foi a jornada de trabalho. O doméstico não tinha uma jornada definida em lei. Com a emenda 72 de 2013, com essa PEC, passou a ter regulamentação de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Depois veio o nosso estatuto hoje, né, de prova principalmente, que é a Lei Complementar número 150 de 2015, que vai traçar aí da vida toda aí do empregado doméstico. Bom, vamos então ver aqui ao máximo que a gente pode. Primeira observação a ser feita é: nós falamos que o artigo 7º da CLT, ele veda o doméstico da proteção seletista, não é isso? Isso. Acontece que esse dispositivo, nesse ponto, nesse tópico, ele foi vetado. Vetado por quê? Pela Lei Complementar número 150. Já que o artigo 19 dessa lei diz que eu vou aplicar de forma secundária, que eu vou aplicar de forma subsidiária na relação do empregado doméstico, também os dispositivos previstos na CLT. Depois você lê aí. Então, o artigo 19 da Lei Complementar número 150, ele acaba por revogar o artigo 7º da CLT, que veda a aplicação da CLT para o empregado doméstico, agora não mais. Vou aplicar, sim, a Lei Complementar número 150 como fonte primária, fonte original. Mas se a Lei Complementar número 150 for omissa, eu posso perfeitamente aplicar as regras previstas na CLT de forma secundária, de forma subsidiária. Renzetti, manda. Por que você falou que o nome de PEC das domésticas está errado? Por quê? Porque você não pode achar que empregado doméstico é apenas essa pessoa que está aí na sua casa, arrumando a cama, fazendo a faxina, colocando as crianças para a escola. Não. O jardineiro que você tem também é um empregado doméstico. A babá das crianças também é empregado doméstico. O motorista particular que você me falou que vai contratar assim que você for aprovado, também é um empregado doméstico. Então, todos esses são empregados domésticos, não é pensar só na mulher que está fazendo a faxina, limpando, não. Cuidado com isso, tá? Então, empregado doméstico é quem trabalha em âmbito residencial, preenchendo esses requisitos. Bom, eu posso, então, ter quais requisitos para empregado doméstico? Eu posso usar o shopping para empregado doméstico, falar que é subordinado, que trabalha com habitualidade, com onerosidade, com pessoalidade? Posso sim.
Fazendo só um ajuste aqui. A habitualidade igual a não eventualidade, nós usamos lá no conceito do empregado. Para o empregador doméstico, nós usamos a continuidade, porque a lei trouxe aqui um mínimo para eu ser considerado empregado doméstico. Vou ter que trabalhar pelo menos 3 vezes por semana para ser empregado doméstico. Quem trabalhar 1 vez por semana, 2 vezes por semana, é o autônomo, é o famoso diarista. Aí não entraria na categoria de empregado doméstico, tá bom? Então aqui eu tenho a subordinação, eu tenho a continuidade, isso é muito importante, tenho a onerosidade e tenho a pessoalidade. Sim, eu tenho a presença desses requisitos. Mas além desses requisitos, nós temos outros próprios, específicos dessa categoria que estão no artigo 1º. Olha lá, vamos só ver o artigo 1º aqui, ó, da lei complementar. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, vê que ele fala aqui em contínua, subordinada, onerosa e pessoal. Beleza. Aí vem aqui. E de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família. Esse a pessoa ou a família, eu sei que o empregador pode ser, o empregador vai ser, né? Pessoa física ou família. Então, empregador, pessoa física ou família. Então, não posso ter empregador doméstico, pessoa jurídica? Não. Já que trabalho, você vai ver daqui a pouquinho, em âmbito residencial. Então, aqui, tanto empregado quanto empregador vão ser necessariamente pessoas físicas. Atente-se bem a isso. Então, volte lá. A pessoa, família de âmbito residencial. Olha lá. Eu tenho que trabalhar em âmbito residencial para ser empregado doméstico? Sim. E atuar em atividades, sem fins lucrativos. Esse ponto eu não entendi. O que seria atuar em atividades sem fins lucrativos? Atuar em atividades sem fins lucrativos, pessoal, quer dizer que eu não posso inserir o trabalho do empregado doméstico em nenhuma atividade lucrativa do empregador. Então, se eu tenho uma empregada doméstica na minha casa e ela me auxilia a fazer quentinhas para vender para fora, isso é um comércio. Ela não é empregada doméstica, ela é empregada urbana da CLT. Se eu tenho o meu escritório de advocacia dentro da minha casa e ela atende o telefone, marca as consultas, serve o cafezinho, tira a xerox, acompanha até a porta, ela não é empregada doméstica, ela é empregada urbana regida pela CLT. A atividade de trabalho dela não pode estar ligado a nenhuma atividade econômica do empregador. Não esqueça disso. Então, o doméstico vai ao shopping, mas além disso trabalha para empregador, pessoa física ou para família, trabalha em âmbito residencial, não pode atuar em atividades lucrativas do empregador. Não esqueça disso, tá? E só mais uma vez aqui, volte lá, por favor. A continuidade aqui está. O doméstico trabalha, então, continuidade regulamentada. O doméstico trabalha pelo menos 3 vezes por semana, já que é por mais de 2 vezes na semana, 3 vezes por semana, agora foi totalmente aí regulamentado. Não esqueçam disso. Beleza? Sim? Se eu trabalhar, eu posso ter um doméstico numa república de estudantes? Sem nenhum problema. República de estudante não tem finalidade lucrativa. Não pode confundir uma república com hostels, pousadas, aí tem atividade lucrativa, é diferente. Mas uma república pode tranquilamente contratar um empregado doméstico. A casa de campo, a casa de praia, isso é extensão do seu lar. Então você pode tranquilamente ter um empregado doméstico. Não pode fazer o seguinte, você vai embora e fala para o seu empregado doméstico, lá o caseiro que for, olha, se você alugar aí para churrasco, para eventos, o que você conseguir, metade é sua. Aí não pode, porque ele está exercendo uma atividade econômica. Isso aí não poderia de forma alguma. Beleza? Muito bem. Mais um ponto importante, é a idade mínima para ser empregado doméstico. A idade mínima, 18 anos de idade. Então, só a partir dos 18 anos de idade é que você pode ser empregado doméstico. Isso vem no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar número 150. Beleza? Muito bem. Para o doméstico, tem que ter anotação na carteira de trabalho? Tem, sim. Sim, é obrigatória a anotação da carteira de trabalho. Obrigatório. Anotação. Em que prazo? Também no prazo de 48 horas. E tem que anotar o quê? A data da admissão tá igual. A remuneração, por enquanto está. E agora, condições especiais se houver? Não. Vou anotar se o contrato é por prazo determinado. O artigo 9º
da Lei Complementar número 150 de 2015 exige isso na carteira de trabalho. A data da admissão, a remuneração e se o contrato é por prazo determinado, ele deve ser anotado na CTPS do empregado. Então está aí. Essa exigência vem todos aí no próprio artigo 9º da Lei Complementar 1150. Só na telinha para você aí não boiar aí. Artigo 9º da Lei Complementar traz exatamente essa ideia. Beleza? Tranquilo? Muito bem. A Lei Complementar trouxe uma outra obrigação para o empregador, que é cuidar dos documentos, arquivar os recibos, arquivar o contrato, arquivar tudo que envolve aquela relação entre empregado e empregador, respeitando, é claro, o prazo prescricional. Então, a responsabilidade pelos documentos, pela vida daquele contrato, do empregado com o empregador doméstico, é de responsabilidade do seu empregador, que pode ter que vir a juízo a qualquer momento e apresentar esses documentos. Grande conquista, grande avanço veio com a emenda 72 de 2013. Não foi com a Lei Complementar número 150, foi na PEC, que envolveu a jornada de trabalho. A limitação, melhor dizendo, da jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, previsto no artigo 2º da Lei Complementar número 150 de 2015. Então, 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que exceder, o que ultrapassar, será pago como se fossem horas extras. E o que é hora extra? É a hora normal, acrescido adicional de no mínimo 50%. Não percam isso de vez, tá? Muito bem. Já que tem controle de jornada, Renzete, tem que anotar o ponto, tem que ter o cartão de ponto? Ou eu vou ter que fazer aquele mesmo raciocínio da CLT do artigo 74, parágrafo 2º. É obrigatório a entrada e a saída de empregados para as empresas com mais de 10 empregados, só com mais de 10. Não. O artigo 12 da Lei Complementar número 150, ele não trouxe a quantificação de empregados, não. Ele só trouxe obrigatória a anotação da entrada e saída do empregado doméstico. Seja 1, seja 20, 30, 40, não importa. Se eu tenho só um empregado doméstico, que é a média, a realidade dos lares brasileiros, vamos ter que anotar sim a entrada e a saída no cartãozinho de caderninho de papelaria, o que for, mas é exigido sim esse registro da jornada de trabalho do empregado doméstico. Beleza? Muito bem. Trouxe o controle de jornada, mas também trouxe a compensação de jornada. Quando eu falo em compensação de jornada, eu vou pensar assim. O empregado trabalha mais um pouco hoje e ele não ganha remuneração por esse trabalhar mais. Ele ganha descanso. Essa é a ideia bem basilar de compensação. A compensação aqui, ela vai ocorrer sempre por um acordo escrito entre empregado e empregador doméstico. E como é que funciona essa compensação? Deixa eu tentar abrir uma telinha branca para a gente aqui, ó. Deixa eu botar na tela para vocês. Como é que funciona essa compensação? Aí aqui vale bem a pena a gente passar. A compensação do doméstico funciona da seguinte forma. Vamos imaginar, acho que um exemplo ajuda muito, que o meu empregado doméstico, exemplo, o meu empregado doméstico tem 50 horas. 50 horas naquele mesinho lá para compensar. Como é que vai funcionar a compensação? Observe, as 40 primeiras horas que ele fizer, elas serão pagas, como se fossem horas extras, ou compensadas. Serão pagas ou compensadas, mas cuidado. Se for compensada é dentro do próprio mês. Se for compensada, é dentro do próprio mês. Então, as primeiras 40 horas serão pagas, quer dizer, hora normal mais o adicional, ou compensadas dentro do próprio mês. O que exceder as 40 primeiras horas, aqui no nosso exemplo, as 10 horas, aqui são 50, vai para o banco de horas. Banco de horas ou compensação anual. Banco de horas ou compensação anual, que vai ser por acordo escrito. Não é igual ao nosso, que tem que ser por norma coletiva. Esse vai ocorrer
por acordo escrito entre empregado e empregador. Então, trabalhou mais 2 horas hoje, o empregador tem que ter 1 ano, banco de horas ou compensação anual até 1 ano para dar em descanso. Beleza? E se não conseguiu cumprir o banco de horas? Se acontecer, por exemplo, a rescisão contratual. Ocorreu a rescisão contratual. Ou o empregado pede demissão, não sei. Neste caso, paga com as verbas rescisórias. Com verbas rescisórias. Vai pagar. Se não compensou, paga. Então, olha aqui, pessoal. Não esqueçam que isso aqui não é difícil. Compensação. Qual é a regra? As primeiras 40 horas, elas vão ser pagas, hora normal mais 50%, ou não são pagas, mas são compensadas. Só que as primeiras 40 horas, elas devem ser compensadas dentro do próprio mês. Elas têm que ser compensadas, na verdade, dentro do próprio mês. O que exceder das 40, sem fala lei, vai para o banco de horas ou compensação anual. Não coloquei aqui, né? Banco de horas ou compensação anual. Ou seja, o empregador tem até 1 ano para compensar essas horas. Não paga, mas descansa. Esse banco de horas, ele ocorre por acordo escrito entre empregado e empregador. Parou. Renzetti me ensinou. O nosso banco de horas, artigo 59 da CLT no parágrafo 2º, o meu, o seu, tem que ser por norma coletiva, previsão em norma coletiva. O banco de horas do empregado doméstico pode ser por acordo escrito entre empregado e empregador. Cuidado com essas diferenças, que elas aparecem em prova. Beleza? Tem que compensar em 1 ano. Não conseguiu compensar, porque aconteceu a rescisão contratual ou o empregado pede demissão. Nesse caso, paga essas horas não compensadas lá junto com a rescisão do contrato de trabalho. Tranquilo? Só dar um foquinho aqui. Beleza? Muito perfeito isso aqui, né? Tudo no artigo 2º da CLT, depois você olha com calma para que você não vai errar em prova. Fique tranquilo em relação a isso. Vou errar. Não vai errar não. Uma outra forma também de compensar que nós temos é a jornada 12 por 36. 12 horas de trabalho seguidas de 36 descansos. Como é que funciona o papo da jornada 12 por 36? Ela pode ser feita por acordo escrito entre empregado e empregador. Já para nossa aqui, a súmula 444 do TST fala como? Que tem que ter previsão em lei ou em norma coletiva. Lei está aqui. A lei complementar número 150 permite, por acordo escrito entre empregado e empregador, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 descansos. Muito comum para babá, enfermeiras, enfim, acontece muito isso. O que é importante você saber nessa jornada de 12 por 36? Que o intervalo intra-jornada, o intervalo para descanso e alimentação, ele vai ser observado, usufruído, gozado ou indenizado. O doméstico que trabalha na jornada 12 por 36 vai ter o intervalo intra-jornada, observado, usufruído ou indenizado. Não esqueçam disso. Então, indenizado. Então, indenizado, então afastou hora extra? Afastou hora extra. Se não concedeu o intervalo intra-jornada, não esqueçam, não confundam com a súmula 437, a revisão. Abre o olhão. Se o empregador doméstico não concedeu o intervalo intra-jornada ao empregado, claro, de 12 por 36, não há que se falar em horas extras. É porque vai ser indenizado esse intervalo. Observado, gozado ou indenizado. Mais um detalhe. Os feriados trabalhados consideram-se compensados. Os feriados trabalhados consideram-se compensados. Meus amigos, não esqueçam, pela súmula 444 TST, que admite de forma excepcional a jornada de 12 por 36, não fala que o intervalo vai ser usufruído ou indenizado. O intervalo tem que ser usufruído. E o feriado trabalhado vai ser pago em dobro. Súmula 444. E para o doméstico? Não! Para o doméstico, o feriado já está compensado. Isso vai bombar em prova. Atente-se bem a isso, tá? Com mais um detalhe importante. Horário noturno. O horário noturno também já considera-se compensado. Então, quando avança do noturno para o diurno, os demais empregados continuam recebendo adicional. Não continua? Continua. E o doméstico? Não. Já considera compensado o horário noturno. Cuidado. Tá? Feriado e horário noturno considera-se compensado.
Você não pode esquecer isso. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Em relação ao trabalho noturno, pessoal, depois você lê a súmula 444 também. Em relação ao trabalho noturno, a lei complementar número 150 traz a mesma ideia do empregado seletista, o mesmo enquadramento seletista, então não vou me estender nessa revisão. Vou me estender aqui nos detalhes que são muito importantes para efeito de prova. Muito bem. Nós temos mais uma hipótese nova que pode vir em prova, que é o adicional para acompanhar o empregador em viagens. O adicional para acompanhar o empregador em viagens vai ser feito também, claro, por acordo escrito. Acordo entre as partes, entre empregado e empregador. Agora, o empregado doméstico só ganha esse adicional pelas horas efetivamente trabalhadas. Quero dizer, não é sair de casa, entrei no carro do empregador e já estou ganhando adicional. Não. Não é sair de casa para o aeroporto, para o avião, para viajar com o empregador. Não. O empregador me chamou. Ó, você vai comigo para uma reunião de negócios, que eu preciso de você nos Estados Unidos comigo, para fazer comida, minha alimentação, o que for. Vai comigo. Entrou no avião, não está ganhando. Vai ganhar um adicional só quando começar a trabalhar efetivamente lá. A lei é muito clara. Vai ganhar um adicional pelas horas efetivamente trabalhadas. E esse adicional vai ser de quanto? De no mínimo 25%. Então, adicional para o empregado doméstico acompanhar o empregador em viagem será de no mínimo 25%. Anote isso aí. Bom, pode acontecer desse acompanhar viagem gerar horas extras. Se gerar horas extraordinárias, essas horas poderão ser compensadas ou remuneradas com adicional de no mínimo 50%. Tá? Como se fossem horas extras. E aí seria como isso aqui? Seria o salário, né? Bonitinho, salário. Deixa eu botar aqui para você a formulazinha para você não errar. Como é que seria isso daqui? Seria o salário, hora, mais os 25% adicional de viagem, mais os 50%, que é o adicional de no mínimo para as horas extras. Então, seria o salário hora, mais 25%, mais o adicional de no mínimo 50%. Então, vamos repetir isso. Para acompanhar o empregador em viagens, sim, o empregado só ganha pelas horas efetivamente trabalhadas. Beleza. Isso vai ser acordado por acordo. Isso vai ser acordado por acordo, é ótimo, né? Isso vai ser acordado entre as partes, por acordo escrito, entre empregado e empregador. Qual é esse adicional? Mínimo 25%. Se for gerado horas extras, essas horas podem ser compensadas, elas podem ir para o banco de horas sim, a critério do empregado, que delícia, banco de horas a critério do empregado, a lei fala isso, ou vão ser remuneradas como se fossem horas extras, né? Vão ser receber normalmente o adicional de 50%. E aí, nesse caso, remuneração, salário hora, quanto que é, mais 25%, que é o adicional, mais os 50%, que é a hora extraordinária. É assim que vai funcionar. Eu coloquei aqui, ó, volte lá, por favor. Com essa fórmula aqui, você resolve. Não vai cair nenhuma casca de banana para efeito de prova. Tranquilo? Sim? Ninguém sofre? Não, ninguém sofre. Um outro ponto importante, interessante, é em relação, volta para mim, ao intervalo intra-jornada, que é o intervalo para repouso e alimentação. Preste atenção. O intervalo intra-jornada vai ser de no mínimo 1 hora, podendo chegar no máximo 2 horas. Beleza. Esse intervalo pode ser reduzido por 30 minutos a critério do empregador? Sim, por um acordo escrito. O empregador vai induzir, claro, mas sempre acordo escrito. Então, o intervalo intra-jornada, a primeira situação é essa, pode ser reduzido para 30 minutos por acordo escrito. Beleza. Mais uma situação. Se o empregado mora no local de trabalho, esse intervalo pode ser desmembrado em 2 períodos, isso é muito importante, cada um de no mínimo 1 hora ou até o limite de 4 horas. Cuidado aqui, viu? Intervalo intra-jornada, mínimo 1 hora, máximo 2 horas. Regrinha igualzinho nosso. Por acordo escrito, esse intervalo pode ser reduzido para 30 minutos? Pode. Se o doméstico, o empregado, mora no local de trabalho, esse intervalo pode ser desmembrado em 2 períodos, cada um, de no mínimo 1 hora, podendo chegar até o limite de 4 horas.
Tranquilo? Então, artigo 13 da Lei Complementar número 150. Intervalo interjornadas, sem situação nova nenhuma, igualzinho nosso. Terminou uma jornada de segunda-feira, para começar de terça-feira, no mínimo 11 horas consistir para descanso, sem novidades também aqui. Beleza? Férias. Aí sim, vamos lá. Em relação às férias, vamos anotar, tem bastante coisa aí. Aí eu quero fazer uma revisãozinha com você. Em relação às férias do empregado doméstico, o primeiro ponto para a gente falar é o fracionamento. E aí sempre fazendo uma ponte com a nossa realidade. Para os empregados em geral, as férias vão ser fracionadas? Em regra, não. As férias vão ser gozadas em um único período. Só em situações excepcionais podem ser fracionadas em 2 períodos, sendo que um dos quais não pode ser inferior a 10 dias corridos. Ponto. CLT. E aqui, as férias podem ser fracionadas? Sim, por ato do empregador. Não é em situações excepcionais. É pelo ato do empregador doméstico, ela já pode ser fracionada. Também em 2 períodos, é verdade, 2 períodos, um dos quais não inferior a 14 dias corridos, não é 10. Um dos quais não pode ser inferior a 14 dias corridos. Deixa eu dar uma melhoradinha nesse 1 daqui que tá triste, né? A 14 dias corridos. Aí está. Uma outra situação interessante aqui. 2. Férias proporcionais. Férias proporcionais, mesma coisa. 1/12 ou fração superior a 14 dias. Então, discutia-se muito isso, não discute mais hoje. Doméstico tem férias proporcionais, sim. Ponto importante. É o abono pecuniário de férias. O que é o abono pecuniário de férias? É a possibilidade de vender as férias. Vender, a famosa venda de férias. Posso vender tudo? Não. Converter 1/3 das férias em dinheiro. Beleza? Isso é um direito potestativo do empregado. Mas tem que ter um prazo para o requerimento. E qual é esse prazo? O empregado doméstico comunica ao empregador com antecedência de até 30 dias antes do término do período aquisitivo, do PA, o desejo de converter até 1/3 em abono pecuniário. Os demais empregados, eu, você, temos direito ao abono pecuniário de férias? Temos. Mas temos que comunicar ao empregador com antecedência de 15 dias antes do término do período aquisitivo. O doméstico, 30 dias. Não esqueçam disso. Fechado? Tranquilo? Então, em relação às férias, esse aqui é o ponto mais importante. Bom, regime de tempo parcial. Quem trabalha nesse regime é o empregado, cuja jornada não exceda a 25 horas semanais. Posso aplicar também para o empregado doméstico? Pode, tranquilamente. A minha casa não tem que ter um empregado 8 horas por dia, só a parte da manhã, 2 horinhas, 3 horinhas de manhã eu preciso, então não tem nenhum problema não. Então, eu vou ter o mesmo enquadramento da proteção seletista? Vou. Máximo 25 horas, o doméstico recebe o salário proporcional à jornada de trabalho dele, mesma coisa, só tem uma grande diferença aqui. Lá pela CLT, quem trabalha um tempo parcial não pode fazer horas extras e não tem exceção. Aqui para o doméstico, que trabalha em tempo parcial, ele pode fazer no máximo uma hora extra, desde que a jornada dele não ultrapasse as 6 horas diárias, tá? Então temos aí essa, vamos chamar de peculiaridade, que diferencia aí dos demais empregados. Então acho que é um ponto interessante para vocês observarem, tá bom? Bom, existe ainda o contrato, deixa eu pegar ele aqui, esse que eu quero mostrar para vocês, o contrato por prazo determinado. Aqui está. O contrato por prazo determinado vem na lei no artigo 4º, em 3 situações. Contrato de experiência, é uma possibilidade.
para atender necessidade familiar de natureza transitória e para substituição temporária de empregado doméstico com contrato interrompido ou suspenso. Então, são 3 situações em que eu tenho hoje a possibilidade de contratar um empregado doméstico por prazo determinado. Data de início, data do fim já definida. Bom, qual é o prazo desse contrato por prazo determinado? Deixa eu marcar aqui para você aqui. Esse contrato aqui, no inciso 2, necessidade transitória, substituição temporária, é limitado ao evento, à data do evento motivou a contratação, observado o máximo de 2 anos. Então, o prazo máximo aqui é de 2 anos. Então, a data do evento que motivou a contratação, observado sempre prazo máximo de 2 anos. Já aqui, o contrato de experiência, e repete a CLT, o prazo máximo é de 90 dias. Não esqueça, tá? Pergunta: posso falar em prorrogação? Posso. Seguindo a CLT, posso prorrogar uma única vez dentro do prazo máximo de validade. Então, posso prorrogar por 30 dias de experiência, por mais 30 dias? Posso. Posso fazer 30 mais 30 mais 30? Assim, ó. Posso fazer assim, ó. 30 mais 30 mais 30? Não, porque você prorrogou mais de uma vez. Prorrogou mais de uma vez, ele automaticamente vira um contrato por prazo indeterminado. Aí as regrinhas aqui, elas não mudam nada, né? É a mesma ideia básica mesmo. Tudo tranquilo em relação a isso. Bom, se ocorrer no término antecipado, aplica aquela indenização do 479, a do 480, igualzinho na CLT. Repito, o que for sempre puxando igualzinho para a CLT aqui, eu não vou nem explorar muito, tá? Um outro ponto importante são os descontos no salário. O princípio que rege, regra, é o princípio da intangibilidade salarial. O doméstico não sofre descontos no seu salário. Salvo aquela hipótese de adiantamento, né, dispositivo de lei, aquilo tudo. Adiantamento é o famoso vale que ele pede. Alimentação, vestuário, higiene, não. Não há salário in natura para empregado doméstico. Então não há que se falar nesses descontos. Então não tem salário in natura para empregado doméstico. Isso é muito importante. A exceção é se o doméstico tiver moradia em local distinto do local de trabalho. Aí é a única exceção que a gente tem, fora isso não. Tem desconto facultativo previsto em lei? Tem. O empregador pode sim descontar do empregado, desde que exista um acordo entre eles, sempre acordo entre empregado e empregador, para ele participar de plano de saúde, ou então previdência privada, né, aí limitada até 20%. Esse desconto ele é possível. Beleza? FGTS agora é obrigatório, 8%, e não esqueça que não tem a multa de 40%. Não. Se o doméstico for dispensado de forma imotivada, ele vai receber quanto está depositado lá, já que o empregador vai depositar 3,2% mês a mês naquela guia única, né, do empregado doméstico. Beleza? Doméstico, esses foram os pontos que eu queria tratar. Não dá para tratar de tudo, né, o tema é muito grande e completinho tem no curso. Aqui é só uma revisão para a gente gabaritar a prova. Te espero para mais revisões. Não acabou não. Segure aí.